alguma piora climática sobre as áreas de lavoura nos Estados Unidos, mas o cenário tem se mostrado bem contrário a isso. Tem mostrado, inclusive, um equilíbrio, algumas precipitações que devem chegar sobre as áreas de produção, e isso faz com que o mercado reconheça que se tenha um potencial de safra que pode vir a ser confirmado por lá agora com uma viabilidade maior. Para falar a respeito deste tema e como que isso tem impactado no mercado e aqui, claro, na formação do preço da soja no Brasil, nós vamos conversar com Aaron Edwards, que participa conosco aqui nesta edição de Agricultura BR para nos trazer os destaques do que vem acontecendo, ou melhor, o que não vem acontecendo em relação às lavouras norte-americanas. Aaron, como que vem? Eu gostaria de ter um diagnóstico seu, até porque você é americano, está nos Estados Unidos. Como que vem essas lavouras norte-americanas na visão de quem é um americano que está por aí? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Olha, a soja, o dito popular, pelo menos entre quem opera no mercado, é que a soja americana é garantida em agosto. Então, tem risco de quebra? Sim. É possível que tenha uma quebra ainda em agosto? Sim. E se você vê, muitas vezes, você tem um mercado responsivo em agosto. Então, é uma possibilidade, com certeza. Como você falou, o clima hoje não parece ter essa tendência. Agora, para esse ano, pontualmente, tem algumas, especialmente na formação de preço, tem alguns agravantes para mim que devem ser ponderados. Primeiramente, o plantio, de forma geral, foi mais cedo, então o risco climático também é um pouco mais cedo, né? Ou termina mais cedo, e aí previsões climáticas favoráveis agora já quase garantem a safra. Segundo, falando de recuperação de preço, mesmo se tiver um susto na produção, é minha opinião que qualquer recuperação de preço vai ser encontrado com muita pressão de venda na parte de produtores norte-americanos que não conseguiram vender tudo que eles queriam fazer. Então, acho pouco provável, não impossível, pouco provável uma recuperação de preços por causa do clima, mas mesmo havendo uma recuperação de preços, acho que ela vai ser limitada em seu nível e também em sua duração. Então, infelizmente, tenho minhas dúvidas sobre muito otimismo de preço para Chicago no mês de agosto. Aaron, e esse otimismo de preço, ele praticamente não existe mesmo no mercado. Quando a gente fala do produtor norte-americano, e neste momento ele é o destaque, vou colocar uma expressão aqui brasileira, é a bola da vez, porque ele que está desenvolvendo a sua lavoura, ele que vai entregar primeiro, e ele tem ali uma comercialização que tem que estar mais fluente do que na Argentina, no Brasil, por exemplo. Agora, esse produtor norte-americano, ele tem um limite, e eu falo um limite, um piso relacionado à soja negociada, o que é inviável em termos de valor por bushel negociado para esse produtor norte-americano no caso da soja? Olha, em relação à rentabilidade ou lucratividade, nós já estamos, para a maioria das fazendas nos Estados Unidos, nós já estamos em um patamar de preço de prejuízo, já não tem rentabilidade. A notícia cruel do mercado é que o mercado não precisa garantir lucro do produtor, o mercado não precisa fazer isso, e o mercado já deu oportunidades de lucro, quem vendeu, vendeu, quem não vendeu, o mercado não faz promessa nenhuma de garantir lucro de produtor, o que provavelmente vai tirar a soja da mão dos produtores, e isso é uma tragédia, mas acontece quase todo ano e provavelmente é o que vai acontecer esse ano, é que o calendário vai forçar vendas de produtores norte-americanos a um preço de prejuízo, e depois que isso acontecer, que essa soja que precisa trocar de mãos, aí nós podemos começar a ter um mercado mais leve. Quando tirar a soja da mão do produtor norte-americano, que precisa vender no período da safra, aí você vai estar só com os inventários de soja de produtores norte-americanos, que é aquela soja teimosa, que pode ser bem armazenada por muito tempo, ou a soja disponível, que já está na mão do produtor brasileiro e já está armazenando desde a última safra, que já é aquela soja bem difícil de tirar da mão do produtor. Então, não é que eu não tenha otimismo em relação ao preço, só provavelmente nós vamos ter que ver esses produtores norte-americanos
abrindo mão desse inventário que precisa ser vendido nos próximos 6 a 8 semanas, ou talvez 10 semanas. Essa soja precisa trocar de mãos antes da gente começar a sonhar com preços, um mercado mais robusto em recuperação, na minha opinião. Aaron, e trazendo também agora para a realidade do produtor brasileiro, do sojicultor brasileiro, nós vimos aqui algumas semanas em que é muito provável que tenha que ser atingido um dos melhores patamares de preços para a soja vendida no Brasil, comercializada no Brasil. Isso porque Chicago apresentou números interessantes, o dólar, ou melhor, o real, realmente teve uma desvalorização muito forte frente à moeda norte-americana e os prêmios muito interessantes. Eu falo da safra 23-24, mas até da safra 24-25 a gente viu um volume de negócio. Mas a verdade é que nós tivemos um destravamento. E a impressão que nós temos aqui é que este cenário muito positivo, muito interessante, ele veio, muitos produtores aproveitaram, tem que ter aproveitado, e quem não aproveitou agora, a tendência é não voltar para um cenário como este, né? Teria que acontecer alguma coisa muito sensacional, né, do ponto de vista negativo, inclusive, ou com a safra americana, ou com a economia brasileira, para o dólar valorizar muito ou o real desvalorizar demais. Este pensamento está correto? Como é que fica esse produtor que ainda tem soja 23, 24 aí para comercialização? Quem tem soja 23, 24, eu sempre falo que a temporada de venda, para mim, é na entre-safra. Então, muitas vezes, setembro até novembro dão oportunidade de preço. Como você bem falou, o prêmio e o câmbio têm dado boas oportunidades. Não me surpreenderia do prêmio continuar dando boas oportunidades no Brasil. E o câmbio parece que está nesse patamar de preço, parece que ele está tendo dificuldade de subir mais, mas ele também não está caindo, ele está estabilizado em um prêmio bastante estável. Então, se o prêmio for estável e Chicago tiver algum tipo de recuperação, se o câmbio for estável, o prêmio continuar forte, Chicago tiver uma recuperação, eu ainda acho possível a gente retomar pelo menos os patamares de preços recentes, talvez até mais. Como eu falei, a temporada de venda para o mercado físico brasileiro ainda está à nossa frente para a soja 23, 24. Um grande fator que eu acho que o produtor brasileiro deveria se atentar, que é onde muitas oportunidades estão e eu acredito que estarão em anos futuros, anos de margens mais apertadas, é gerindo esses três componentes separadamente, gerindo Chicago conforme dita a gestão de Chicago, o mesmo câmbio e o mesmo prêmio, e trabalhando com esses componentes separadamente, eu acho que é uma grande oportunidade de gestão que alguns produtores do Brasil estão capitalizando e aproveitando bem, muitos ainda não. Tá certo, Aaron. Aaron, e agora falando um pouco da safra 24-25, e aí eu estou focando bastante no cenário aqui do produtor brasileiro, que esse produtor brasileiro estabeleceu já para garantir custo de produção e começar esse cultivo, tivemos muita operação de barter aqui no Brasil. Normalmente você tem uma operação de barter com maior volume, normalmente você tem então uma boa relação de troca, né, para você estar propondo isso. Ou se tem também um cenário de incertezas em relação ao como que vai precificar esse produto. O que você acha que está recaindo ou que recaiu sobre esse produtor brasileiro, tanto na comercialização antecipada quanto também nas relações de barter aqui no Brasil? As relações, você está falando muitos que já foram feitos, né? Inclusive operações de meses anteriores, né? Eu acredito que é isso. A relação para muitos foi atraente. Outro fator é a incerteza. Eu acho que esses dois motivadores que você falou refletem muito bem. Agora, a grande observação em relação a isso é mais volume de barter, menos volume à venda. Então, mesmo que eu não tenho tanto otimismo em relação ao preço em Chicago em agosto, eu não descarto a possibilidade de um mercado ainda com recuperação. Os especuladores em Chicago atingiram sua posição líquida, vendida recorde. Então, eles podem recomprar essas posições e se tem menos soja no Brasil para ser vendida, porque
já foi feito mais com barter, esse mercado pode ficar, inclusive, mais leve. Mas a verdade é que acho que muitos produtores entraram sem comercialização suficiente em anos anteriores e com barter eles estão achando uma forma de financiar sua produção com margens financeiras mais apertadas, reduzir a incerteza e que nem você falou, a relação de troca para muitos agradou. Muito bem, Aaron. Aaron, e para encerrarmos aqui a nossa entrevista, vou voltar para o tema que começamos, né? Os Estados Unidos, pelo que vai se mostrando, deve confirmar algo muito parecido, né? Se não acontecer nada de sensato extraordinário, deve confirmar algo muito parecido com o potencial de safra que tem sido colocado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. São 122, 123 milhões de toneladas. Aqui no Brasil, nós devemos entrar, no mundo inteiro, mas com os efeitos do Laninha aqui no Brasil. Está em neutralidade, vai passar para Laninha. Laninha costuma representar alta produtividade para o centro-sul brasileiro e os extremos ficam prejudicados, nordeste do Brasil e o sul do Brasil, e aí, consequentemente, a Argentina também acaba sendo prejudicada. Mas a gente enxerga uma possibilidade de mais de 160 milhões de toneladas, talvez não 169, mas o fato é que os dois países sozinhos vão chegar muito próximo a 400 milhões de toneladas, independente da produção dos outros. Como é que fica uma produção americana, né? Aí eu falo do continente inteiro, americana tão pesada frente à demanda atual ou à expectativa de demanda para a nova safra? Muito bem. Então, a pergunta do mercado é sempre se tem soja suficiente ou não. E a gente viveu da segunda metade de 2020 até grande parte de 2023 um mundo em que tinha o risco de não ter soja suficiente. Mas hoje, tudo indica que tem soja suficiente para chegar na próxima safra americana e com a próxima safra americana vai ter soja suficiente para chegar na próxima safra brasileira e assim sucessivamente. Não tem indício de que vai faltar soja a nível mundial. Então, nós estamos em um mundo em que tem soja suficiente. Tudo indica que esse é o cenário. Soja suficiente ainda precisa ser produzido e ainda precisa trocar de mãos e ainda precisa ter preços. Então, mesmo em anos em que você tem estoques mais altos e preços mais comprometidos, costumam ter oportunidades de lucro, nem que seja uma ou duas vezes ao ano. O segredo desse novo ambiente de mercado, na minha opinião, nós ainda estamos calibrando para faixa de baixo, espero que esteja chegando logo, mas muito provavelmente essa safra norte-americana irá nos dar algum tipo de norte do nível de baixo dessa faixa de negociação, e o potencial de alta muito provavelmente também vai estar limitado. Só que a soja precisa trocar de mãos e precisa ser produzido. Então, uma grande falácia do produtor é acreditar que o mercado precisa sempre dar lucro. Mas uma realidade é que o mercado costuma dar pelo menos algumas oportunidades de lucro ao longo do ano. O segredo é você saber capitalizar o mercado para você aproveitar essas oportunidades de venda. Essa é a mentalidade em um mercado baixista e tudo indica que nós estamos plenamente entrando dentro de um ciclo de baixa com abundância de soja pelo futuro previsto.